Boa tarde a todos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a avaliação externa do NASF dentro do PEMAC, que é o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. A gente já teve um workshop no mês passado, que foi a primeira parte desse workshop de hoje, né, com o mesmo título da avaliação externa ao cotidiano do NASF. E hoje, então, a gente vai estar finalizando esse olhar sobre o instrumento de avaliação externa do NASF. Então, para relembrar um pouquinho, a gente está falando da avaliação externa, que está dentro do PEMAC, né, na avaliação externa dos NASFs, nesse workshop. E o PEMAC ele é formado por outras 3 fases além da avaliação externa, formado pela fase da adesão e contratualização, a fase de desenvolvimento, a fase de avaliação externa, que é a que a gente vai tratar hoje, e a fase de recontratualização, né? Dentro da avaliação externa, a gente tem 2 componentes, o componente comum e o componente singular. O componente comum ele ainda se divide em processo de trabalho NASF e áreas estratégicas. A gente vai tratar hoje sobre o componente comum, com foco no processo de trabalho do NASF, complementando as questões que não foram discutidas no workshop do mês de março. Então, para relembrar também um pouquinho, aqui a gente tem os padrões, né, a classificação dos padrões que estão colocados dentro do instrumento de avaliação externa do PEMAC, né? Então, são padrões de qualidade que podem ser classificados como obrigatórios, que são aqueles que condicionam a permanência da equipe no programa. No caso do NASF, a gente não tem nenhum padrão obrigatório, né? Então, nenhum padrão que exclua a equipe, caso ela não atenda aquele padrão. Temos também padrões gerais, que são aqueles padrões que atribuem menor peso na certificação em relação aos estratégicos e aos obrigatórios, e padrões estratégicos que estão relacionados a políticas e programas estratégicos para o Ministério da Saúde, que tem maior peso na certificação. Então, no caso da avaliação externa do NASF, a gente tem padrões gerais e padrões estratégicos. Também existem alguns padrões que são informacionais, são padrões de levantamento de informações para o Ministério da Saúde. Esses padrões eles não pontuam e também não fazem a equipe perder pontos caso ela não atinja aquele padrão, não atenda aquele padrão. São mais padrões para levantamento mesmo de informações por parte do Ministério da Saúde. Então, né, continuando a partir de onde a gente parou no mês passado, a gente vai falar hoje sobre o componente comum, a parte de processo de trabalho do NASF. No mês passado, a gente trouxe para vocês os padrões e algumas dicas para colocar em prática as recomendações constantes nesses padrões com relação à estrutura física, organização da gestão e coordenação do NASF, educação permanente, planejamento das ações do NASF e organização da agenda. Hoje a gente vai estar falando, né, nessa segunda parte do workshop, sobre organização do apoio matricial às equipes de saúde da família, gestão da demanda e da atenção compartilhada e registro das atividades. E mais a título de informação, de apresentação mesmo, a gente também trouxe um compilado de questões referentes ao NASF que estão presentes no instrumento de avaliação externa das equipes de saúde da família, que podem ser questões que podem ser trabalhadas nos municípios para melhorar a integração entre NASF e equipes de saúde da família e, consequentemente, também melhorar a avaliação das próprias equipes nos municípios. São padrões mais relacionados mais voltados para a informação, para a apresentação para vocês do que consta no instrumento de avaliação externa das equipes apoiadas sobre o NASF. Então, iniciando, né, para começar tratar sobre a organização do apoio matricial às equipes de saúde da família, um primeiro padrão colocado, que é um padrão de informação para o Ministério da Saúde, é se existe um período semanal ou quinzenal para a reunião da equipe NASF. Já nos instrumentos de autoavaliação para melhoria do acesso e da qualidade, nos instrumentos de AMAC, é recomendado uma dedicação de algumas horas semanais ou quinzenais, né? No caso desse AMAC, a gente indica no mínimo 2 horas por semana ou quinzena, para uma reunião com todos os membros do NASF, né, com o objetivo de programar, planejar ações, analisar, monitorar e avaliar intervenções que tenham sido relacionadas pela equipe, fazer discussões de casos que são considerados mais difíceis ou mais complexos, que são atendidos pelo NASF em conjunto com a equipe de saúde da família. Nessas reuniões também podem ser desenvolvidas ações de educação permanente direcionadas para o próprio NASF. Então, a partir
da identificação de dificuldades, por exemplo, no processo de trabalho, como trabalhar na lógica do apoio matricial, ou como fazer uma boa discussão de casos com as equipes. Podem ser desenvolvidas ações de educação permanente que sejam redirecionadas para o próprio profissional do NASF melhorar o seu processo de trabalho na atenção básica. Na AMAC também tem um padrão que orienta a analisar os dados de registro de ações e outros monitoramentos realizados, levantar os tipos de demandas, né, que a equipe de saúde da família faz para os profissionais do NASF. Então, quais são os principais problemas ou situações de saúde que são temas de solicitação de apoio, tentar também ver quais são os principais tipos de ações que a equipe de saúde da família solicita que o NASF realize ou apoie, né? Se são mais ações em conjunto, né? Um atendimento conjunto, um grupo conjunto, se são ações específicas do profissional do NASF, se é mais voltado para a discussão de caso, para a discussão de tema. Então, as reuniões de equipe NASF também podem servir para mapear essas situações, né, analisar e acompanhar essas situações e, a partir desse mapeamento, desse diagnóstico, tentar planejar e programar ações, intervenções que possam melhorar a situação sanitária identificada nos territórios das equipes de saúde da família. Isso pode servir também, esse mapeamento, como uma orientação para as ações de educação permanente que o NASF possa vir a desenvolver com as equipes de saúde da família. Então, por exemplo, se a gente encontra, se uma equipe NASF encontra um grande número de equipes de saúde da família solicitando apoio, por exemplo, para o cuidado de crianças, esse tema pode ser um tema a ser trabalhado em ações de educação permanente com essas equipes apoiadas, né? E de uma forma transversal entre os profissionais do NASF, não necessariamente por apenas um profissional ou outro. Na AMAC também se sugere a organização de uma sala de situação da área de abrangência do NASF. A área de abrangência do NASF ela é a área que engloba todas as áreas adscritas às equipes de saúde da família. Então, é um território, se eu tenho, por exemplo, 5 equipes de saúde da família vinculadas, eu vou ter uma área de abrangência que comporta os 5 territórios dessas equipes vinculadas. Então, a gente pode olhar para essa área e identificar, por exemplo, situações ou demandas ou necessidades que sejam comuns entre essas áreas. Isso também pode favorecer um planejamento da equipe NASF no sentido de melhorar esse perfil sanitário e social no território, né? Então, a sala de situação ela pode servir para facilitar a visualização dessas necessidades e demandas. Além dos marcadores que tradicionalmente são colocados em instrumentos de sala de situação, como os marcadores de doenças crônicas, número de gestantes, enfim, o NASF pode pensar nessa questão mais relacionada mesmo com o apoio que ele oferece às equipes, quais são os temas que são mais demandados, o que aparece mais como uma solicitação, por exemplo, um atendimento específico de um profissional do NASF. Isso pode facilitar o planejamento em equipe NASF. Um outro padrão também relacionado à organização do apoio matricial e também a título de informação é se o horário de atuação do NASF é realizado em um horário coincidente com o das equipes de saúde da família, né? Isso é importante porque quando a gente trabalha junto é mais fácil a gente ter um trabalho integrado, né? Do que se a equipe de saúde da família trabalha no horário e o profissional do NASF em outro. Então, a intenção é que o NASF trabalhe em horários coincidentes com as equipes apoiadas. Como um padrão geral, a gente tem questionamento com que periodicidade os profissionais do NASF realizam encontros ou atividades com as equipes apoiadas, né? Então, esses encontros ou atividades com as equipes apoiadas são importantes porque na lógica do apoio matricial a gente precisa trabalhar de uma maneira mais integrada e mais colaborativa, né? É importante colocar que essa periodicidade desses encontros e dessas atividades ela pode variar de acordo com a modalidade NASF implantada. Então, possivelmente, um NASF modalidade 3, que tem 1 ou 2 equipes de saúde da família apoiadas, ele vai ter uma periodicidade de encontro, de atividade maior do que com as equipes apoiadas, do que um profissional do NASF modalidade 1, que tem 9 equipes de saúde da família apoiadas, né? Então, isso também precisa ser considerado quando a gente for planejar essas intervenções que vão ser realizadas, ou esses encontros com as equipes apoiadas. Questiona-se também quais ações são desenvolvidas nos encontros entre NASF e equipes de saúde da família, e também é um padrão a título de informação.
E aí a gente coloca que existem múltiplas possibilidades para as ações a serem desenvolvidas nesses encontros, né? Então podem ser discutidos casos, podem ser discutidos temas, podem ser, por exemplo, discutir o cuidado ao portador de diabetes, né? Podem ser realizadas intervenções em conjunto, os grupos em conjunto, entre o profissional do NASF e da equipe de saúde da família, visitas domiciliares, atendimentos em conjunto, né? Por exemplo, o atendimento entre um médico e o psicólogo, o nutricionista e o enfermeiro, o assistente social e o técnico de enfermagem, uma visita domiciliar em conjunto entre o farmacêutico e o agente comunitário de saúde, né? Uma atividade em conjunto na escola entre o nutricionista e o dentista. Então, podem ser pensadas em uma gama de possibilidades de ações a serem desenvolvidas na atenção básica, né? E também as intervenções específicas do profissional do NASF. Então, pactuadas essas intervenções, né? Por exemplo, um atendimento individual específico do fonoaudiólogo na atenção básica, essas ações também são uma possibilidade de desenvolver as ações na atenção básica, apesar de não se configurarem como atividades conjuntas com as equipes, né, integradas com as equipes. Na organização do apoio matricial, por exemplo, uma ação que é possível são as reuniões de matriciamento, né, que tem como objetivo discutir casos e temas, pactuar ações, avaliar os resultados e repactuar novas estratégias de produção de cuidado. As reuniões de matriciamento podem ser consideradas esses espaços de encontros regulares com as equipes para decidir o que cada um vai fazer, o que se vai fazer em conjunto, o que fica, por exemplo, em atendimento com o profissional do NASF, discutir questões relacionadas às dificuldades da equipe na produção do cuidado, questões relacionadas ao território. Então, as discussões podem ser bastante amplas, né? Se recomenda que todos os profissionais do NASF tenham esses encontros regulares com as equipes de saúde da família e que esses encontros sejam direcionados para toda a equipe, não somente para o médico, só para o enfermeiro, só para os agentes de saúde, né, mas que envolva todas as equipes. E para que eles possam acontecer é preciso um horário protegido na agenda, tanto dos profissionais do NASF quanto dos profissionais da equipe de saúde da família. Então é preciso que as duas equipes se planejem e priorizem esses encontros, né? Porque a gente vai ter aí uma relação, então não tem como só uma ou outra equipe ou profissional priorizar esse tipo de atividade na unidade básica de saúde. As discussões de casos, que podem ser realizadas também nas reuniões de matriciamento, também ajudam na organização do apoio matricial e são uma ação do apoio matricial, né? Essa organização de casos, periodicamente, ela favorece a manutenção da coordenação do cuidado junto com a equipe de saúde da família e a continuidade do cuidado pela equipe de saúde da família. E, preferencialmente, essas discussões deveriam ser realizadas nas reuniões de matriciamento ou em outros espaços de contato direto com o profissional do NASF e entre o profissional do NASF e da equipe de saúde da família, mas também podem ser utilizados registros nos prontuários, listas de monitoramento dos usuários. Então, podem ser pensadas em outras estratégias para realizar essa discussão de casos de outras maneiras nos municípios a partir da realidade de cada local. Ainda com relação às discussões de casos, também se recomenda que ela seja direcionada a todos os profissionais que compõem a equipe de saúde da família e que elas subsidiem, né, as intervenções que vão ser realizadas pelo profissional do NASF especificamente, principalmente os atendimentos individuais, grupos, né, realizados apenas pelo profissional do NASF. E as discussões de casos também devem servir para possibilitar uma ampliação da atuação, né, ou das ações a serem desenvolvidas na atenção básica. Então, para além dos atendimentos individuais realizados pelo profissional do NASF, deve-se também incentivar nas discussões de caso outros tipos de intervenções, né, um atendimento em conjunto com a equipe, ou então orientar que a própria equipe forneça algumas recomendações para o usuário anteriormente ao atendimento específico do profissional do NASF, tentando ampliar a capacidade de atuação da equipe, então qualificar encaminhamentos para outros pontos da rede de atenção à saúde. Então a gente pode ter essa possibilidade, pode ampliar essa possibilidade de atuação junto com a equipe nas discussões de caso, tentando encontrar as melhores estratégias possíveis para os melhores resultados para aquela situação. Para organizar as discussões de caso, a gente pode usar alguns roteiros semi-estruturados, né, para tentar dar um direcionamento para essas discussões e ampliar um pouco mais essas discussões para além dos comumente realizados repasses de casos, né.
Então, a própria metodologia do projeto terapêutico singular, ela pode ser considerada um esquema, simplificando, claro, bastante a metodologia do projeto terapêutico singular, pode ser considerado um esquema para a gente discutir os casos na reunião de equipe. Então, a gente vai fazer aí um diagnóstico, vai definir metas e responsáveis pelas ações que vão ser realizadas e nos encontros subsequentes vai fazendo a reavaliação e a repactuação conforme a necessidade do caso. Um outro exemplo de um roteiro semi-estruturado que foi adaptado do Guia de Matriciamento em Saúde Mental é discutir o motivo do matriciamento, levantar informações sobre a pessoa, a família e o ambiente em questão, identificar qual o problema apresentado, ver qual é a visão da família ou do usuário envolvido, dos profissionais de saúde que já atenderam, dos profissionais que ainda não atenderam, mas escutam a história, ou o caso a partir da visão dos outros profissionais, entender um pouco a história dessa situação, levantar estratégias e ações que já foram desenvolvidas pela equipe na oferta do cuidado e quais foram os resultados que já foram alcançados, o que se espera alcançar no acompanhamento desse caso, e a partir daí definir um plano terapêutico de maneira conjunta entre NASF e equipe de saúde da família. Então, definir quem são os responsáveis, qual o prazo, formas de acompanhar esse caso em conjunto. Outra possibilidade é solicitar à equipe um resumo do histórico e das estratégias e ações já desenvolvidas, então questionar o que já foi feito para resolver esse problema, levantar com a equipe o que mais ela considera que poderia ser feito e a partir daí colocar outras possibilidades ou qualificar essas possibilidades levantadas pela equipe a partir do olhar específico do profissional do NASF. Dessas discussões a gente pode definir com as equipes de saúde da família as ações que vão ser desenvolvidas, quem será responsável, o que vai ser necessário para que essas ações sejam desenvolvidas, qual o prazo para o seu desenvolvimento, e tentando aproveitar sempre esse momento de discussão de caso para também fortalecer a equipe de saúde da família para o acompanhamento das situações que ela pode identificar na atenção básica. Então, tentar discutir questões gerais relacionadas à problemática do caso em questão. Então, pode-se, por exemplo, utilizar as frases sempre que você vê isso, considere, ou observe, ou experimente, buscando tentar aumentar a capacidade da equipe para lidar com as situações que aparecem no cotidiano da atenção básica. Uma outra ação que pode ser desenvolvida são as consultas individuais do NASF. Então, as consultas individuais do NASF, elas são uma parte das ações que podem ser desenvolvidas pelos NASF. Não devem ser nem a principal em todas as situações, nem aquela ação que nunca vai ser realizada. Na verdade, esse ponderamento entre, por exemplo, o quanto as consultas individuais vão ocupar na carga horária do profissional do NASF, deve ser feita a partir da realidade epidemiológica e sanitária de cada local e também considerar as especificidades referentes a cada categoria profissional que compõe o NASF. Por exemplo, provavelmente a gente vai ter um maior número de carga horária de atendimentos individuais específicos para o profissional de psicologia ou de nutrição do que para um profissional de educação física. Então, isso também tem que ser ponderado na organização da agenda dos profissionais do NASF, como a gente já foi falando um pouco no workshop do mês passado. É sempre importante lembrar que o acesso às consultas individuais do profissional do NASF deve ser regulado pelas equipes de saúde da família. Então, por exemplo, a partir das discussões de casos, são definidos os usuários que vão ser atendidos individualmente pelo NASF, porque o NASF ele não é porta de entrada na atenção básica, ele faz parte da atenção básica, mas ele não é uma equipe de referência, como é a equipe de saúde da família, ele é uma equipe de apoio, portanto ele precisa estar discutindo as situações que vão ser atendidas individualmente junto com essa equipe, que é quem vai fazer a coordenação do cuidado do usuário ao longo do tempo. Em algumas situações, a gente pode também definir critérios junto com as equipes de saúde da família para um acesso direto ao profissional do NASF. Por exemplo, para a saúde mental, podem ser definidas algumas situações de urgência em que o usuário poderia ser encaminhado diretamente, sem essa discussão de caso, sem essa pactuação com as equipes, para o psicólogo ou para o psiquiatra. Nesses casos, é sempre importante reforçar que o profissional do NASF ele deve ter a responsabilidade de retornar à equipe os casos que foram acompanhados através desses critérios pré-pactuados, quais as intervenções realizadas e levantar com a equipe possibilidades de construção de um plano terapêutico para aqueles usuários.
As consultas compartilhadas também podem ser consideradas na organização do apoio matricial às equipes, né? As consultas compartilhadas são aquelas consultas que são realizadas com um profissional do NASF e em conjunto com pelo menos um profissional da equipe de saúde da família, e elas têm uma potência para a educação permanente da equipe. Elas podem contribuir mais para que a equipe compreenda as intervenções e consiga se apropriar dessas intervenções para realizá-las em conjunto com outros usuários posteriormente. Então, às vezes, muito mais do que se a gente simplesmente discute um tema ou diz com a equipe como ela poderia fazer. O fazer junto geralmente surte um efeito melhor. As ações compartilhadas também devem ser uma ação ofertada por todos os profissionais do NASF e também precisa dessa pactuação prévia e de um planejamento entre a equipe NASF e saúde da família para que elas possam ocorrer, né? Porque a gente vai precisar também de horários protegidos na agenda, onde esses profissionais possam estar em conjunto para desenvolver a ação. Atividades coletivas conjuntas, né, os grupos em conjunto também podem ser uma intervenção realizada, que são aqueles grupos também realizados com conjunto entre o profissional do NASF e pelo menos um membro da equipe de saúde da família. Esses grupos podem ser de coordenação conjunta ou pode ser de coordenação da equipe de saúde da família, com o apoio do NASF quando necessário, ou coordenação do NASF com a participação da equipe de saúde da família ocasionalmente ou de maneira rotineira, né? E com relação à ação propriamente dita, além de realizar os grupos, o NASF também pode oferecer apoio para planejar e programar as intervenções que vão ser realizadas, né? Então, não necessariamente ele precisa sempre estar junto com a equipe, mas ele pode contribuir para pensar nas ações que vão ser desenvolvidas nos grupos realizados pela equipe. E a participação do NASF nessas atividades coletivas conjuntas, ela pode ser realizada tanto a partir da demanda da equipe de saúde da família, então a equipe solicitando apoio para o NASF, quanto quando o NASF identifica, por exemplo, uma possibilidade ou uma necessidade de ampliar as atividades que são desenvolvidas. Então, ele pode, por exemplo, identificar que poderiam ser trabalhados outros temas também no grupo que poderiam melhorar o cuidado ao usuário, e a partir daí ele pode sugerir essas intervenções para as equipes. As atividades coletivas específicas, que são os grupos específicos do NASF, seguem as mesmas recomendações dos atendimentos individuais específicos, então o acesso deve ser regulado pela equipe de saúde da família. Em situações em que a gente identifica a possibilidade de criar critérios para um encaminhamento direto para o grupo, por exemplo, um grupo de alimentação saudável, ou nutricionistas da equipe poderiam definir que pessoas com sobrepeso poderiam ser encaminhadas diretamente ao grupo. Nessa situação, o nutricionista ele tem a responsabilidade de retornar à equipe nas discussões de casos, nas reuniões de matriciamento, a participação daqueles grupos, daqueles usuários, daquelas pessoas cujos casos não foram discutidos previamente, né? E também, quando forem casos discutidos previamente, também é de responsabilidade do profissional do NASF retornar quais são as intervenções realizadas, o que a equipe também pode observar no acompanhamento daquele usuário, ou se pensa em outras estratégias, pactuar outras estratégias com as equipes, para o acompanhamento dessas pessoas. A articulação junto às equipes de saúde da família de ações com outros pontos na rede de atenção à saúde e intersetoriais também pode ser uma ação realizada pelo NASF, né? Então, a partir do núcleo de saber de cada profissional que compõe o NASF, pode ser mapeadas uma série de instituições, de serviços que podem facilitar ou contribuir para o cuidado dos usuários, né? E essa articulação ela pode ser realizada em conjunto entre NASF e equipes de saúde da família. A educação permanente das equipes de saúde da família, por exemplo, através de oficinas com temas definidos, da discussão de temas, discussão de casos, ou as atividades conjuntas, também é uma função do NASF, está desenvolvendo essa educação permanente, que está lá centrada no apoio técnico-pedagógico às equipes de saúde da família, e que tem como objetivo ampliar a capacidade da equipe para atuar na atenção básica, né? Também é uma ação que deve ser direcionada para todos os membros da equipe, né? Salvo em algumas situações que talvez sejam mais recomendadas as discussões apenas com alguns membros, mas em geral é uma ação que também deve ser ofertada para toda a equipe. A discussão sobre o processo de trabalho da saúde da família, do NASF, e do processo de trabalho integrado entre NASF e saúde da família também pode ser uma das ações desenvolvidas pelo NASF. Geralmente os NASFs eles trabalham em mais de uma unidade de saúde e podem
facilitar essa troca de informações, sugestões para a melhoria do processo de trabalho das equipes, né? Com relação ao apoio matricial, podem ser discutidos fluxos, critérios, mecanismos de contato. Então, o NASF também pode ter essa oferta para a qualificação de processo de trabalho das equipes. O planejamento e a realização de ações conjuntas no território é uma outra ação que pode ser realizada, né? Geralmente os profissionais do NASF têm um olhar mais específico para as questões relacionadas ao seu saber sobre o território, e isso pode enriquecer o olhar das equipes de saúde da família. Então, por exemplo, um nutricionista pode favorecer que as equipes, ao realizar a territorialização ou ao fazer as sessões no território, identifiquem situações que possam promover a segurança alimentar e nutricional da população, ou situações que caracterizam a insegurança alimentar e nutricional. Então, geralmente esse é um olhar que o nutricionista vai ter e que a equipe de saúde da família provavelmente não teria. Então, é função também do NASF qualificar esse olhar sobre o território. E também, sempre que possível, participar das espaços de territorialização, conhecer o território junto com a equipe, desenvolver ações em conjunto no território, né, tentando fortalecer essa comunidade para a melhoria das suas condições de vida e de saúde. Os atendimentos domiciliares, as visitas domiciliares, também são ações que são realizadas pelos profissionais do NASF, preferencialmente em conjunto com pelo menos um membro da equipe de saúde da família. Também deve ser uma ação ofertada por todos os profissionais do NASF, e além do cuidado àquele indivíduo acamado ou com dificuldade de locomoção, né, ou enfim, por qualquer outra situação em que se identifique que o atendimento domiciliar possa ser uma questão que melhore o cuidado, o NASF ele também além disso, ele também vai poder conhecer esse espaço, esse território, ao fazer as visitas domiciliares em conjunto com as equipes. Ações de monitoramento e avaliação também devem ser realizadas, então podem englobar, por exemplo, os resultados da atenção compartilhada entre NASF e as equipes de saúde da família, as ações que foram desenvolvidas, né? O NASF também pode contribuir para avaliar e monitorar os próprios resultados a partir, né, aqueles resultados mais clássicos da atenção básica, junto com as equipes de saúde da família, e incentivar o uso de sistemas oficiais de informação, auxiliar na identificação dos problemas a partir desses levantamentos. Então, é função do NASF também trabalhar com essa questão juntamente com as equipes de saúde da família. Como um padrão estratégico na organização do apoio matricial às equipes, o Ministério questiona se o NASF participa do monitoramento dos projetos terapêuticos singulares construídos em conjunto com as equipes, exigindo uma comprovação. Em geral, a gente tem uma dificuldade de monitorar esses casos, né, que são acompanhados em conjunto com as equipes, e uma possibilidade que a gente traz de desenvolver mecanismos para acompanhar isso é através das listas de gerenciamento conjunto de casos. As listas de gerenciamento conjunto dos casos são compilados de informações sobre intervenções aplicadas que podem fornecer subsídios para planejar, organizar, monitorar resultados, coordenar as ações do tratamento dos usuários, né? Então, o objetivo das listas é oferecer uma melhor comunicação dos casos que estão sendo acompanhados pelo NASF para as equipes de saúde da família e facilitar essa visualização desses casos acompanhados para a produção do cuidado. A sugestão para a elaboração da lista, então, é fazer a lista a partir das equipes de saúde da família ou por equipes de saúde da família e a partir dos usuários. Então, seria uma lista a partir, por exemplo, do nome dos usuários por ordem alfabética e não por categoria profissional que acompanha o NASF. Seriam listas dos usuários centradas, né? O indicado é que essa lista seja disponibilizada a todos os profissionais da atenção básica envolvidos, né? Então, os profissionais daquela equipe de saúde da família e o NASF. E orientar que todos os profissionais registrem de forma sintética as informações na lista, porque quando a gente precisar aprofundar essas informações, a gente vai ter acesso ao prontuário do usuário, né? E lembrar sempre também da questão do sigilo, né, e da ética no registro das informações que são colocadas nessa lista. Além disso, é importante também definir um profissional de referência, preferencialmente da equipe de saúde da família, para cuidar do gerenciamento dessa lista. Então, não vai ser o profissional que vai registrar sozinho as informações, porque isso vai ser de responsabilidade de todos os profissionais do NASF e saúde da família envolvidos, mas vai ser aquele profissional
e vai incentivar esse registro, né, que essa lista seja atualizada, e também o uso dessa lista para, por exemplo, discutir os casos, acompanhar os casos que são divididos, né, o cuidado entre o NASF e a equipe de saúde da família. Aqui a gente tem um exemplo de lista, né, de gerenciamento ou acompanhamento dos casos compartilhados. Então, como vocês podem ver, é uma lista por equipe de saúde da família. A gente tem o nome do usuário por ordem alfabética, data da intervenção, profissional que realizou, uma orientação, um resumo sintético do que foi a intervenção e quais os encaminhamentos necessários. E é só um exemplo de uma possível lista de gerenciamento conjunto dos casos que pode ser adaptado para a realidade de cada local, né? Mas é uma forma que a gente pode ter de acompanhar de uma maneira mais fácil os casos que estão sendo acompanhados em conjunto entre NASF e equipe de saúde da família. Um outro padrão geral questiona-se qual a forma mais frequente da equipe de saúde da família compartilhar os casos com o NASF quando há necessidade de apoio. Então, se coloca como opções encaminhamento por escrito, discussões de casos, consultas compartilhadas, agendamentos de consultas diretamente na agenda dos profissionais do NASF. Então, na lógica que a gente vem conversando até agora, o mais indicado seria que a gente pudesse compartilhar esses casos com as equipes através das discussões de casos e de consultas compartilhadas, né? O encaminhamento por escrito e o agendamento direto na agenda do profissional do NASF vai manter a mesma lógica que a gente tinha de relação entre especialistas e as equipes de saúde da família. A gente não vai ter essa possibilidade de integração, de ampliação do olhar, de ampliação da possibilidade de ações para intervenção. Também como padrão estratégico relacionado à gestão da demanda e da atenção compartilhada, se questiona se o NASF monitora as solicitações de apoio das equipes de saúde da família, identificando as demandas mais frequentes e o percentual de atendimento da demanda observada, e exigindo também comprovação, né? Essa também é uma questão que é pouco desenvolvida pelos profissionais do NASF, até porque a gente também tem um sistema de monitoramento e de registro das ações do NASF um tanto rudimentar agora, que se inicia de uma forma mais orientada pelo Ministério da Saúde com as fichas do ESUS Atenção Básica, mas que também não estão implantadas em todos os municípios. Então, esse registro, esse monitoramento ainda é um pouco rudimentar para o NASF, né? Com relação às demandas mais frequentes, percentual de atendimento das demandas, essas também devem ser informações que forneçam subsídios para planejar ações de apoio às equipes. Aqui a gente tem um exemplo de uma lista que poderia ser utilizada para acompanhar quais são as solicitações e observar também a resposta a essa demanda, né? Então, seria uma lista também, um quadro por equipes de saúde da família, e nesse caso aqui cada profissional do NASF teria sua, né? Qual foi a data da solicitação de apoio, o nome do usuário, o motivo do apoio, qual a ação pactuada, né, uma intervenção específica do profissional do NASF, como uma consulta individual, uma consulta conjunta, um grupo do Programa Saúde na Escola, por exemplo, e observações de retorno às equipes de saúde da família que possam ser necessárias. Também como padrão estratégico, se questiona se o NASF avalia o efeito de suas ações nas equipes apoiadas e por meio de quais indicadores e sinalizadores ele faz isso, né? Então, é essa questão. Indicadores relacionados ao processo de trabalho, eles ainda são bastante rudimentares, né? São bastante precários ainda, principalmente que estão relacionados aos resultados do NASF, e os municípios podem pensar em indicadores a partir da sua realidade do estágio de implantação do NASF em cada local, né? A gente trouxe aqui alguns exemplos de indicadores, por exemplo, percentual de encaminhamentos realizados de forma equivocada ou desnecessário para atenção especializada, percentual de solicitações de atendimentos específicos do NASF realizados desnecessariamente, melhora de indicadores de saúde da população do território, melhora de situação de saúde das pessoas acompanhadas de forma compartilhada entre NASF e equipe de saúde da família. E é sempre importante pensar que quando a gente vai criar indicadores, a gente precisa ter a possibilidade de coletar os dados para poder ver os resultados desses indicadores, que podem ser dados quantitativos ou qualitativos, mas que precisam estar disponíveis ou passarem a ser coletados para poder a gente ter o resultado desses indicadores. Então, tem que se considerar essa necessidade da coleta dos dados, ou, enfim, de ter esses dados disponíveis para poder pensar nos indicadores que podem ser implantados nos municípios.
Com relação agora ao registro de atividades, como um padrão de informação, se questiona se o registro das ações do NASF são realizados em prontuários comuns das equipes de saúde da família. É importante, né, que exista um prontuário comum para as equipes de saúde da família do NASF, tanto para o usuário, que vai ter as suas informações concentradas num único prontuário, quanto para a própria equipe de saúde da família e para o NASF, né? Porque a partir de um prontuário comum a gente pode ir acompanhando as intervenções que são realizadas pelas duas equipes, né? E se forem prontuários separados, por exemplo, um prontuário específico para assistente social, outro para psicólogo, um para a equipe de saúde da família, a gente vai ter mais dificuldade de interligar essas informações. Com relação também ao registro de atividades, se questiona quais ações são registradas num prontuário. São as consultas compartilhadas, atendimentos domiciliares, consultas individuais, grupos, discussões de casos. E aí se recomenda que todas essas intervenções, todas essas ações sejam registradas no prontuário dos usuários. E também se pergunta se a educação permanente, reuniões com as equipes de saúde da família, ou grupos de educação permanente, ou outras ações realizadas por UNAS possuem alguma forma de registro na atenção básica, né? Por que o registro desse tipo de intervenção é importante? Porque o NASF ele é uma equipe que tem a lógica do apoio matricial, que tem tanto a função assistencial quanto a técnico-pedagógica. Geralmente as ações de educação permanente, reuniões com a equipe, elas estão mais direcionadas às ações técnico-pedagógicas, que também devem ser monitoradas para que esse monitoramento seja condizente com as orientações que são realizadas em relação ao processo de trabalho do NASF e para a própria lógica de atuação do NASF na atenção básica. A gente vai entrar agora só mais a título de apresentação para vocês nos padrões que são relacionados ao NASF, que são constantes no instrumento de avaliação externa das equipes apoiadas, as equipes de saúde da família. A gente tem aqui alguns padrões que não são específicos para o NASF, são padrões gerais, mas que podem englobar o NASF na sua resposta. Então, temos padrões estratégicos de informação e padrões gerais, né? Então, se questiona, por exemplo, se a equipe de saúde da família tem apoio para organizar o seu processo de trabalho. O NASF é uma das opções para oferecer esse apoio. Quais os temas das reuniões de equipe de saúde da família, se é realizado qualificação clínica com participação das equipes de apoio matricial, incluindo o NASF, se a equipe de saúde da família recebe apoio de outros profissionais para auxiliar ou apoiar na resolução de casos considerados complexos, e aí, dentre os profissionais que oferecem esse apoio, se o NASF está presente. Em situações em que a equipe identifica usuários com um índice de massa corporal maior do que 30, né, diagnóstico nutricional de obesidade, quais as condutas que a equipe realiza, e aí se questiona se ela aciona a equipe de apoio matricial, né, e o NASF está entre as opções, e se em situações de necessidade de estratégias para cuidar de casos de pessoas com sofrimento psíquico, se conta com atendimento de profissionais de saúde mental, também o NASF entre as opções. Agora, especificamente sobre o NASF, o que a gente encontra são padrões que estão relacionados com 4 áreas principais. A primeira delas é a adequação da composição das equipes às necessidades do território. Então, o instrumento de avaliação externa das equipes de saúde da família vai questionar se houve um debate entre a gestão e os profissionais das equipes de saúde da família sobre a composição do NASF, quais são esses profissionais que apoiam as equipes, se a equipe considera necessária ou importante a inclusão de outro profissional, se a atuação do NASF está de acordo com as necessidades do território, com as demandas dos usuários, e se quando os profissionais iniciaram as atividades, os profissionais do NASF, houve uma pactuação, uma articulação, um planejamento conjunto das ações, né? O que foi discutido nessa pactuação, e se os profissionais da equipe de saúde da família consideram a carga horária dos profissionais do NASF de apoio à sua equipe suficiente ou não suficiente. Uma outra questão que é levantada diz respeito ao acesso das equipes ao NASF. Né? Então, nessa questão, são todos padrões de informação. Se questiona, aliás, esses padrões específicos sobre o NASF são todos padrões de informação para as equipes de saúde da família. Então, se questiona como é feito o contato da sua equipe com o NASF, né, em dias programados, presencialmente, por e-mail, por telefone. Em média, quantos dias o NASF demora para atender a solicitação de apoio, se o NASF atende as solicitações em tempo adequado, se as equipes de saúde da família conhecem o cronograma, a agenda de atividades do NASF, se todo o NASF tem garantido encontros ou atividades periódicas com as equipes e qual a periodicidade desses encontros, se foram criados critérios em relação aos atendimentos específicos do NASF, em conjunto NASF e Saúde da Família,
qual a forma mais frequente de compartilhar os casos e se existem critérios e formas definidas e pactuados para acionar o apoio em situações imprevistas e urgentes, né? Por que meios? Por telefone, por e-mail, por mensagem de texto ou outros. Com relação à articulação das ações de apoio técnico-pedagógico e clínico-assistencial, o Ministério questiona as equipes quais ações acontecem no encontro entre o NASF e a equipe de saúde da família, se são consultas compartilhadas, organização da demanda para atendimentos individuais para o NASF, discussão de temas, enfim, uma gama de possibilidades, dentre as que a gente já conversou ao longo desse workshop e do mês passado. Se os profissionais do NASF realizam atendimento com todas as faixas etárias, né, porque é recomendado que o NASF não restrinja acessos de acordo com faixa etária, o tipo de problema. E dentre as áreas listadas, quais as que o NASF desenvolve ações com suas equipes, né? Então, as áreas são saúde mental, atenção materna e infantil, atenção às pessoas com doenças crônicas e pessoas com deficiência e reabilitação, atenção nutricional, assistência farmacêutica, práticas integrativas e complementares, saúde do trabalhador e apoio à organização do processo de trabalho da equipe, entre outros. E, por fim, a última questão levantada diz respeito à resolubilidade da atenção básica a partir do trabalho do NASF. Então, se questiona as equipes como que a equipe avalia o efeito ou contribuição do NASF, dando uma nota de 0 a 10, né? E nas questões de resolução de necessidades dos usuários, redução do número de encaminhamentos realizados de maneira equivocada ou desnecessária para atenção especializada, qualificação dos encaminhamentos necessários para lidar com problemas com os quais antes a equipe não lidava ou tinha dificuldades, para melhorar os indicadores de saúde da população do território, para desenvolver ações e verificar a melhoria da situação de saúde dos casos compartilhados entre a equipe e o NASF, e para ampliação do acesso da população por meio da ampliação do escopo de ofertas de ações na atenção básica. Então, esses são os padrões, né, a todos de informação que são colocados no instrumento de avaliação externa da equipe de saúde da família em relação ao NASF ou relacionados ao NASF. O nosso workshop de hoje era sobre isso, pessoal. Aqui a gente tem as referências que foram utilizadas, né? Temos aqui também o contato, se vocês precisarem de alguma coisa. Reforçando que a gente tem os serviços de telesaúde, além das webconferências, workshops, temos minicursos, né? Tá para ser lançado um minicurso do NASF em breve. Temos também as teleconsultorias de processo de trabalho do NASF, né? Teleconsultorias assíncronas, que vocês encaminham as respostas pelo site, a gente responde até 3 dias úteis. Temos as teleconsultorias síncronas que são realizadas pelo Skype. E vocês podem estar acessando esses serviços, né, à medida que vocês precisarem de um apoio também do telesaúde para a melhoria do processo de trabalho na atenção básica. A primeira pergunta é de Coronel Freitas. Eles querem saber quando será a próxima avaliação para quem já foi avaliado em fevereiro. Então, pessoal, não tem ainda uma indicação do Ministério de quando vai ser a próxima avaliação, né? Nesses 2 primeiros ciclos para a equipe de saúde da família, esse último foi o primeiro ciclo para o NASF, mas desde o primeiro ciclo para a equipe de saúde da família, eles estavam fazendo essa avaliação anualmente. Parece que vai passar a ser a cada 2 anos, mas eu não tenho como dar essa informação para vocês oficialmente, porque não saiu o resultado ainda da avaliação que foi realizada recentemente, também não saiu nenhum outro informativo, nada do Ministério da Saúde ainda com relação à previsão da próxima avaliação. Pessoal, não tem mais perguntas, então, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que a gente coloca à disposição de vocês o serviço telesaúde. Se surgir alguma coisa aí depois do workshop, a gente pode responder pelas teleconsultorias. Então, encaminhem as dúvidas de vocês pelas teleconsultorias, ok? Um abraço, bom final de semana para vocês.